Agora eu quero te dar algumas dicas importantes para você que vai abrir uma micro franquia. Então vamos lá. Primeira coisa em relação ao ponto. Considere, por exemplo, o ponto que você vai escolher. Primeiro, se você tem disponível um ponto para montar aquele modelo de negócio. Se você já não tem, por exemplo, ali já uma série de outros negócios semelhantes dentro daquele ponto, que aí entra na parte de concorrente, por exemplo. Ou, por exemplo, se você não tem uma concorrência interna da própria marca. Então, às vezes, é comum que algumas marcas elas proliferaram tanto que elas começam a criar concorrências entre si. Então, qual é a área de atuação que você tem? Vamos imaginar, por exemplo, que você montou uma micro franquia de serviços gráficos rápidos, por exemplo. E aí, você tem um ponto, só que aí a marca libera um outro ponto, um outro micro franqueado dentro da sua cidade. Você concorda que vocês vão disputar pelo mesmo espaço? Será que realmente tem espaço para vocês dois dentro dessa mesma cidade? Então você precisa entender que o seu concorrente pode ser a sua própria marca. Ou, por exemplo, você vai montar uma micro franquia num shopping, por exemplo, só que você já tem um concorrente no shopping de uma outra micro franquia. Então vamos imaginar que seja ali, por exemplo, ali venda de semijoias, por exemplo. Só que você já tem um concorrente dessa micro franquia. Será que realmente comporta aquele shopping duas vendas de semijoias ou 3 vendas de semijoias? Será que, mesmo que o seu produto seja bom, a marca seja forte, será que realmente dá para você ter resultados? Então você precisa considerar isso também, porque em alguns aspectos você tem ali um mercado que ele já está muito fragmentado, porque tem muita gente disputando aquele mesmo mercado. Talvez uma alternativa seria você ter um tipo de negócio diferente, onde você tem uma possibilidade maior de sucesso, ou até mesmo você se instalar no local onde você tenha menos concorrência. Também tome cuidado com os produtos da moda. Existem produtos, por exemplo, que eles começam a vender porque são produtos da moda. Então, eu vou dar alguns exemplos para você. Mas, por exemplo, vender tapioca. Aí você começa a montar uma micro franquia de tapioca. E aí, todo mundo está comendo tapioca e, de repente, todo mundo enjoa de comer tapioca. Acabou a moda, ninguém mais quer comprar tapioca, por exemplo. O que acontece? Você fica com aquele mico na mão, né? Então, será que realmente é algo que se sustenta a longo prazo ou é algo que se sustenta a curto prazo? Então, algumas franquias, por exemplo, hoje você tem paletas mexicanas, muitas abriram, mas muitas acabaram fechando. Por quê? Porque praticamente cresceu muito, muita gente vendendo paleta mexicana, por exemplo. Aqueles sorvetes de iogurte, por exemplo. Então, muitos abriram, muitas marcas abriram. Agora, quantos ainda estão em funcionamento? Será que realmente esses tipos de produtos da moda, eles são o melhor para você? Você precisa entender que alguns produtos, eles não têm ali uma longevidade, então eles não vão se perpetuar na decorrência do tempo. Então isso pode implicar que você vai ter um investimento inicial muito grande e quando você poderia ter os resultados, você acaba não tendo o resultado em relação a isso. Então considere isso aí. Não estou dizendo que não é certo você abrir paleta mexicana, nem vender tapioca, não estou dizendo nada disso. Não cabe a mim julgar o que você deve ou não fazer. Eu estou te dando uma orientação prática para você entender que você precisa tomar certas avaliações em relação a isso, tá bom? Também você tem que considerar que existem alguns produtos que têm sazonalidade. Então, por exemplo, quando eu falei o exemplo do sorvete mesmo, então você tem um produto que você tem sazonalidade. E às vezes, se você não tem uma outra alternativa, você tem ali aqueles produtos que ficam sem vender. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou muito observador, principalmente esse tipo de franquias hoje, micro franquias que nós temos em shopping. Olha, tem muita gente que está pagando para trabalhar, porque está lá e o produto não vende, tem um custo alto para poder manter a loja ali, mesmo que seja ali um quiosque. Então você precisa tomar certos cuidados em relação a tudo isso, tá bom? Porque isso pode, às vezes, trazer para você algum problema financeiro de longo prazo. Então essa orientação aqui vai te ajudar nesse sentido. E por fim, você avaliar o suporte que é dado pelo franqueador. Então, por exemplo, você precisa montar um negócio, só que você precisa ter um suporte para isso. Mesmo que você já tenha uma experiência empreendedora, mesmo que você já tenha uma vivência, talvez, de um outro produto ou de um outro tipo de franquia. Agora, qual é o suporte que ele vai te dar? Esse suporte está dentro do contrato direitinho. Lembra que eu falei sobre a questão de regras contratuais? Então deixa tudo dentro dos contratos para que você tenha uma segurança jurídica também. E isso possa, por exemplo, te ajudar caso você tenha que partir para um litígio se algo der errado, tá bom? Então, são aqui algumas dicas importantes que eu quero dar para você. E vamos finalizar aqui com um vídeo onde nós vamos falar aqui um arremate final desse assunto de micro franquias.